Beleza, vamos lá. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo. E eu sou Hamilton Zambianchi. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana da fotografia e que não tem tanto a ver diretamente com a fotografia, mas que no meu caso tem muito a ver com a fotografia, que é a música. E para isso a gente trouxe um convidado aqui, mas ele já vai se apresentar, porque antes de tudo a gente faz os nossos informes paroquiais. Então, pessoal, para começar, a gente gostaria de convidar vocês para assinar a newsletter do Arquivo Hall. Toda segunda-feira está no e-mail de vocês aí conteúdo bacana, conteúdo relevante sobre o mundo, sobre o cenário da fotografia, mas também tem muita dica e, claro, spoilers dos nossos próximos episódios. Então, vai lá, assina, é de graça que vocês vão curtir. E além disso, sigam-nos lá nas redes sociais, né, no Instagram, que é @arquivo_hall, onde lá na bio vocês vão ter o link também para assinar a newsletter. No Twitter, que é @arquivohall, e se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, porque quando o número de inscritos cresce, o algoritmo do YouTube vai mostrando mais esse conteúdo, vai trazendo mais para cima esse conteúdo, e mais pessoas acabam aproveitando o que a gente fala aqui, o nosso bate-papo sobre fotografia. Então, bora lá. Vamos então para o tema, Hamilton? Vamos para o tema, mas antes, roda a vinheta. Então é isso, a gente vai falar sobre música, né, mais diretamente sobre a fotografia na música, ou a música na fotografia, e eu queria começar dizendo que eu não me senti mais um estranho, ou não me senti o único estranho, quando certa vez eu vi um documentário do Sebastião Salgado, que se chama Revelando Sebastião Salgado, que foi feito e produzido e dirigido pelo filho dele, aonde ele conta que ele fica cantarolando enquanto ele está fotografando, e eu tenho essa mesma mania. Eu achava que eu era o único maluco cantarolando e fotografando por aí, mas eu não sou, há outros. E como a música sempre faz muito parte desse universo de todo mundo, né, o universo particular de todo mundo, mas na fotografia eu acho ela bacana, porque até quando você está fotografando ali e seguindo o ritmo de uma música, esse ritmo aparece de certa forma no teu trabalho. A gente trouxe aqui para conversar com a gente sobre fotografia e música, mais especificamente sobre grandes fotos da música, o Theo Marques, e a gente já vai começar agradecendo a presença dele aqui e também pedir para ele se apresentar e conta, Theo, quem é você? Opa, tudo bem, amigos? Que grande prazer e que grande honra estar participando do Arquivo Hall. Enfim, esse programa que é uma ponte, né, para a gente não parar, inclusive, de discutir esse assunto que é o único que a gente gosta e passar horas a fio, né? É um prazer muito grande. Meu nome é Theo Marques, eu sou fotógrafo há 23 anos. A gente vai passando o tempo, vai, né, perdendo a conta da coisa. Mas há 23 anos eu fotografo, há 22 anos profissionalmente. Mais especificamente em jornais, né? Eu passei 17 anos da minha vida trabalhando para jornais diários, jornais impressos. Comecei na Gazeta do Povo, foi o primeiro jornal maior. Depois passei por Jornal do Estado, Diário Popular. Fiquei um tempo na Agência de Comunicação Oficial do Governo do Estado, no mandato do Requião, no segundo mandato do Requião. Daí fui para a Folha de Londrina. Da Folha de Londrina, em 2017, eu saí, de lá para cá tenho sido freela. Ainda continuo publicando alguns veículos que me contratam como freela e algumas agências também. Faço agora para o UOL e para a Folha de São Paulo, mais esporadicamente alguma coisa. Mas, né, enfim, né, a minha carreira tomou uma guinada lá por 2007, quando eu comecei a freelar também em corporativo, né, cobertura de eventos e retratos corporativos, retratos para assessoria de imprensa, uma coisa mais sob a demanda do cliente, né? Um pouco o trabalho autoral acabou ficando como uma segunda atividade minha, né? Mas a terceira atividade minha sempre foi música. Desde os 15 anos eu monto banda. Então acho que até por isso você me convidou, né, Miguel? Tô desconfiado que foi... Exatamente, porque você é um baixista, né? Uma tentativa de baixista, né? A minha história com a música é o seguinte, eu estudei música quando era pequeno, fiz aulas de piano, dos 7 anos até os 12, mais ou menos. E, claro, não toco mais nada hoje, que na adolescência minhas preocupações mudaram de foco, né? Como todo adolescente, a gente esquece, paralisa a vida e vai pensar, né, em festa e, enfim, paquerar.
Mas, mudou de foco. Mas aquilo que eu aprendi nunca esqueci, ali naquela fase nunca esqueci, né? As aulas de piano foram fundamentais. E aí, sim, depois da adolescência, eu comecei a ouvir muito punk rock, né? Foi uma coisa transformadora na minha vida quando eu ouvi o Ramones pela primeira vez. Os Ramones, The Clash, toda aquela turma, Dead Kennedys. E eu ouvia punk rock, assim, era uma religião para mim. Eu via 16 horas por dia, só não ouvia dormindo mesmo. E como eu já tinha um pouquinho de base de música, né? Comecei a tocar baixo e montar banda desde aquela época. Mas nunca fui um grande instrumentista do baixo, não. Nunca fui. Era mais por hobby mesmo, a atividade. Mais por hobby. E eu sei que vocês tocam... Você curte muito The Clash, né? E acho que a primeira... Porque o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai trazer algumas fotos do universo da música que a gente acha legal, pelo que a foto representa e pela ligação que ela tem, essa ligação que ela tem muito estreita com o universo musical. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, eu sei que já, por ser fã do Clash, você toca numa banda que faz cover do Clash, né? Você ia começar falando justamente de uma foto do Clash, né? Ah, com certeza. A capa do London Calling, né? A capa do London Calling, vocês devem lembrar. É um ícone daquela época, não só daquela época, mas da música como um todo, das transformações que a música passa. A capa do The Clash, se você deve lembrar, é a foto do baixista do The Clash, que é o Paul Simonon, destruindo o contrabaixo no chão. Uma cena totalmente de revolta. E essa foto tem uma história bem interessante para quem fotografa e para quem é interessado. A fotógrafa que fez aquela imagem, Penny Smith, ela até hoje ela é um pouco ressentida dessa foto, porque ela era uma fotógrafa que trabalhava na New Music Express, que difícil falar isso, NME, uma publicação britânica de música, e ela depois que ela saiu da revista, ela foi contratada pelo The Clash para fazer a turnê, porque ela já tinha um grande trânsito com as bandas punks da época, né, isso por volta de 76, 77. Em 79, ela foi contratada pelo Clash, depois de sair da revista, para cobrir a turnê, para justamente fotos de divulgação, né? Ela como uma especialista da área. E ela cobriu aquela turnê de lançamento do London Calling antes, quando eles já estavam com o disco gravado, mas não tinham lançado ainda o produto, né? O disco finalizado. E ela estava cobrindo já a turnê de lançamento. E esse show específico foi um show que aconteceu em Nova York, do qual saiu aquela foto da capa. Foi um show específico onde ela mudou de posição, da posição que ela ficava normalmente. Ela costumava ficar do lado do Mick Jones, que é o guitarrista da banda, guitarrista solo, né? O Joe Strummer fazia a guitarra base. Porque na montagem do palco, para aquele disco, os equipamentos todos de som, as caixas de som, ficavam do lado do Paul Simonon. Então ela não tinha muito trânsito ali, não tinha espaço para ficar em cima do palco, não conseguia imagens boas. Daí ela ficava sempre do lado do guitarrista. Nesse show específico, ela resolveu mudar de lado e fica do lado do Paul Simonon. Porque ela já tinha um material extenso, né? Já tinha fotografado vários shows, já tinha um monte de fotos diferentes, sempre do mesmo lado do palco, assim, mesmo perfil do Joe Strummer, enfim, né? A posição dos músicos. Então ela decidiu mudar, mesmo com as dificuldades de ter equipamento na frente. Naquele show, falou, vou tentar fazer alguma coisa diferente. E justamente nesse dia foi um dia que o Paul Simonon estava tendo um dia péssimo. Foi um dos piores shows que ele relata ter feito. Ele estava com muita raiva, porque estava errando tudo. Tava num dia ruim, tava tenso, cagou, deu pau no equipamento, o cara tava bravo mesmo. E ele descontou essa frustração no baixo dele. No final do show, ele pegou o baixo, me meteu ele 3 vezes no chão até arrebentar, né? Ele bateu uma vez, bateu a segunda, na terceira explodiu em 1000 pedaços, né? E bem pro lado que a Penny Smith estava fotografando. Naquela época, as câmeras eram todas analógicas, você não tinha autofocos eletrônicos, você não tinha fotômetro eletrônico muito desenvolvido, né? Já tinha, mas não tão desenvolvido. E ela estava fazendo as fotos do Paul Simonon tocando com o foco meio cravado ali, né? Estava numa posição, regulou a distância focal e ficou ali. E, de repente, o cara faz aquilo, ergue o baixo e vai na direção dela para moer, né? Ela levou um susto e deu um passo para trás. E assim, por instinto, não parou de fotografar. Dava o clique, puxava o filme, fez uns 6 cliques daquela cena, daquela situação toda. Mas não, como estava tudo ali muito rápido, ela não deu tempo de ajustar o foco. E ela se ressente disso, porque depois ela foi mostrar esse material para a banda, na hora de escolher a capa com o produtor do disco, cujo nome eu me esqueci, enfim, né?
Fica no link aí embaixo. O nome do produtor não tem problema, não dá para esquecer o nome da fotógrafa. Ô, caralho, peraí, voltando. Não é ao vivo, mas dá uma de... A gente tá rindo aqui porque o Theo caiu. de tanto que ele tava mostrando como a Penny Smith fez a foto ali, ele deu uma... Eu joguei minha câmera no chão agora, fui reproduzir mesmo, cara, que ele fez. É o punk rock, né? O punk rock me influencia desde sempre, é assim mesmo. Tá, voltando, vou retomar, tá? Então, você estava falando que ela se ressente disso porque eles escolheram uma foto que não era tecnicamente da forma que ela queria, era uma foto tremida e tudo mais, né? Desfocada. Exatamente. Ela continuou fotografando por instinto, mas naquele, né, no impulso ali, no calor do momento, ela não regulou o foco. E daí, enfim, né, fez o copião lá, que é a folha de contato, onde fica as fotinhas todas pequenas para escolha, e levou para a produção do disco, na hora de escolher a matéria de divulgação. Daí, passando, né, pelas folhas de contato, material extenso que ela tinha, os caras olharam aquela foto do cara com o baixo erguido para enfiar no chão, com as pernas arqueadas, uma pose mais punk rock do universo. Falaram, é essa. Não, dela, não, mas olha essa aqui. Não, cara, é essa aqui, olha só como o cara tá. Mas essa tá desfocada. Ela se ressente muito porque escolheram uma foto que não estava tecnicamente boa. E ela era uma fotógrafa muito profícua, assim, ela dificilmente errava. Então... Teve um probleminha ali, Milton? Desculpem. O Hamilton atrapalha a gravação, fica mandando... Não, eu só não tô vendo vocês, mas vai... Vou até desligar a minha câmera aqui, porque eu não tô vendo vocês mais, mas pode que o áudio tá indo. Então, por isso ela se ressentia de terem escolhido a foto, que é uma situação que eu acho que todo fotógrafo que não tem domínio final, da decisão final sobre o material que vai ser publicado, se ressente um pouco, às vezes, dos editores, né? Você manda 20 fotos, o editor vai escolher a pior, então, essa é a nossa sina. Eu acho que ela se sentiu um pouco assim também. Cara, é bem isso. Se você não quiser que a foto seja publicada, você não manda para o editor. Quantas vezes a gente não fazia isso no jornal, né? Pois é, né? Só consegue ter o domínio quem é da Magnum, por exemplo, né? Que uma das cláusulas de contrato é justamente não haver modificação na foto, no formato, e só ser publicado foto que é escolhida a dedo pelo fotógrafo, né? Então eles têm o controle. Às vezes a gente é editado por outra pessoa, a gente não tem esse controle, a gente está sujeito à visão de outra pessoa. Não falando mal de editor, tá, editores? Eu gosto de vocês. Aliás, todo o design dessa capa do London Calling, além da foto ser né, que a foto é algo muito forte, mas ela já vem pensada de antes, né? Ela é uma homenagem a um disco, aquele disco, o primeiro disco da Elvis Presley de 1956, né? Tem aquela foto da amígdala, que é do William Red Robertson, né? Exatamente, a diagramação da capa não é nem baseada, né? Ela é uma imitação mesmo da capa do Elvis Presley, a famosa foto do gogó, como você bem falou. Que, enfim, na época já tinha sido se tornado um ícone, já na época, porque a música vinha, né? A música pop vinha de um padrão, onde as bandas eram comportadas e brancas, de repente veio a revolução do rock and roll nos anos 50, e toda aquela... Enfim, né, toda aquela profusão cultural e aquela rebeldia que explodiu, assim, né, que veio junto com a nova liberdade que os Estados Unidos estavam experimentando no pós-guerra, e o crescimento econômico, enfim, né, as pessoas ali, e a diferença social também, né, que começou a surgir, a grande discrepância social, como tem no Brasil, também viveram nos Estados Unidos, né? E o rock and roll surgiu disso, né? Surgiu uma coisa de gueto, assim, uma adaptação da música negra para um universo mais já miscigenado que estava surgindo naquela época, e um grito de rebeldia contra tudo aquilo que era, né, uma reação ao que era o passado, né? O que foi o passado americano e ao que foi o passado de repressão. E aquela foto tem esse simbolismo, eu acho, fortíssimo, né? Foi naquela época uma ruptura, e foi feita pelo The Clash também para ser uma coisa, uma releitura daquela agressividade que representava o rock and roll naquela época. Sim, então, aquela toda a rebeldia, a ira, né, que movimentava o motor do rock and roll ali, que era diferente
das fotos que vinham antes, que era sempre aquela coisa posadinha, era um negócio mais de quase um instantâneo, né? Quase um fotojornalismo ali no meio cobrindo um show e tal. Então, exatamente. cara, eu acho essa foto Elvis, do The Clash muito massa. Ela é uma das fotos que eu mais gosto, assim, do universo da música. Mas existem outras fotos que se tornaram mais famosas, e não só por conta de ser uma boa foto, uma foto que casou bem, né, com a música, mas também por questão da banda, né, e que, como é que eu vou dizer assim, ultrapassaram as barreiras desse limite de ou você é fotógrafo e gosta da foto, ou você é fã da música e gosta daquele álbum, daquela capa, por causa do artista, da banda, enfim, tal, que é o Abbey Road, né, que talvez seja a foto de banda mais copiada da história da humanidade, né, quase sim, junto ali com o Nevermind do Nirvana, mas a gente já vai falar deles, vamos falar do Abbey Road antes, né. Até hoje faz fila, né? Até hoje faz fila na Abbey Road, lá no local em Liverpool, para tirar a mesma foto que os Beatles fizeram. É uma ruazinha de bairro que virou um inferno de turista, né? Sim, agora diz não, que né? Diz que os próprios londrinos odeiam, né? Porque é uma rua que tem um trânsito comum, ela não passa bastante carro até tal, então você fica naquela quando o sinaleiro fecha, quando o sinaleiro não fecha, passa aquele monte de pato um atrás do outro e você tem que tirar foto, você não quer que o outro apareça na foto que é sua, você queria que fosse como a dos Beatles, só você atravessando ali, né? Inclusive até o próprio Paul McCartney fez uma capa de um disco dele que é só ele atravessando sozinho também, né? Pode crer. Eu acho que o londrino, pra ser bem sincero, Miléo, o londrino não tem esse direito, não, de tirar da humanidade esse ponto turístico, não. Eles não têm esse direito mais, eles perderam aquele lugar. Aquele lugar é do mundo. Eles não podem reclamar disso, não. Não tem direito. Mas eles têm o direito de ficarem revoltados, porque na verdade o londrino fica revoltado meio que com quase tudo. Né? Então o londrino, se ficar escutando, o cara, não, tô brincando, né, imagina. Mas generalizando pra caralho, o povo londrino. Então, mas essa foto, por exemplo, ela foi feita pelo Ian Macmillan, né, que ele, na verdade, ele conhecia os Beatles porque ele tinha feito um trabalho com a Yoko Ono. E não era, assim, um fotógrafo que estava ali no métier das fotos de artistas, fotos de música e coisa e tal. Mas o John Lennon acabou convencendo, vamos trazer ele, porque era aquela coisa, né, a Yoko disse, né, então, que a Yoko disse eu faço. E acabou trazendo, mas, cara, ele fez 6 fotos ali só. A polícia cercou a rua ali para os caras poderem atravessar, né, tal. E eu vi, se vocês derem um Google aí, vocês encontram a sequência das 6 fotos. E, na verdade, ele só acertou essa mesmo, né? As outras todas ficaram muito ruins, assim. Quer dizer, elas têm o seu valor por ser né, a sequência do Abbey Road ali dos Beatles, mas, tecnicamente, foi essa a única foto que funcionou. Então, você vê que às vezes o fotógrafo tem que contar com um pouco de sorte também, né? A única foto que funcionou e virou a foto, assim, que é cultuada até hoje. Mas eu acho uma boa foto, assim, achei uma boa sacada. E todo aquele lance dos pés, né, do Paul McCartney, ele tá descalço, do boato dele ter morrido na época. Isso, aparece uma história que quem não conhece vale a pena dar um Google. Lenda urbana, né? Não, essa é real, foi uma tiração de sarro deles, né? Já tinha esse boato corrente e as duas capas, do Abbey Road e do Sgt. Peppers, fazem referência ao suposto enterro do Paul McCartney. Porque na Inglaterra as pessoas são enterradas descalças, né? E ele aparece, um detalhe da foto importante ali, porra. Ele tá descalço. Entre essas duas fotos que vocês citaram aí, eu acho que elas têm aí uma importância em diferentes cenários, né? Por exemplo, a do Beatles, ela é cultuada no mundo inteiro porque os Beatles atingiram aí uma parcela da sociedade muito maior do que o The Clash, né? O The Clash, eu acho que essa foto que o Theo citou, do guitarrista lá marretando ali a guitarra no palco, ela mostra muito, eu acho que ela é um pouco mais forte, porque ela mostra muito a cultura do rock, o que o rock representa, essa rebeldia, como vocês já falaram. Então, eu acho... Oi. Inclusive, Hamilton, sobre essa capa, eu acho que o fato dela estar tremida confere mais peso. Que a Penny Smith recente, porque ela tinha técnica suficiente para botar foto cravadinha, foco lindona, né? E ela tinha vários, né? Mas ela se ressente disso. Só que o fato de estar tremida, muitas vezes contribui, né, para o valor da imagem, para o peso que ela tem. É só pegar, por exemplo, o ensaio do Robert Capa,
no desembarque da Normandia, aquelas fotos mais famosas que tem da Segunda Guerra, do dia D. Onde, naquele dia também, o Robert Capa, ele estava muito consciente, estava correndo perigo, óbvio, né? Estava no meio de um tiroteio, gente morrendo para todo lado, mas ele estava consciente da técnica que ele estava usando e tem muita foto cravada, foco perfeito. As fotos que ele optou por publicar e fazer exposições depois, e, enfim, né? E usar no portfólio dele, e usar como material para as publicações, para a agência que ele estava cobrindo, foi a foto tremida, aquela foto do cara debaixo d'água, assim, né? Justamente porque o fato de ela estar tremida e com a técnica não tão perfeita, transmite a quem está olhando a sensação de estar ali junto. É como se você estivesse fazendo aquela foto e sentindo o que ele sentiu, sabe? A tensão do momento, a bomba explodindo e ele tendo que correr e fotografar ao mesmo tempo. Então, mas aí entra aquela história que opção. tem uma história que dizem, né, que na verdade ele fez mais fotos e tal, e aquele tremido era da gelatina ter descolado da película e tal. Mas aí. é papo para outra. É papo pra técnico. outro... De qualquer modo, quando ele opta por mostrar a foto tremida, por publicar a foto que está tecnicamente imperfeita, eu acho que ele pensou nessa carga. Nessa carga que podia transmitir. Não necessariamente, eu acho que a gente já está entrando em outro assunto, mas deixa só para finalizar. Eu acho que não necessariamente, porque ele disse que ele fez aos 4, 5 rolos de filme e aquelas 9 ou 12 fotos, eu não lembro agora, foram as únicas que sobraram e por isso que foram publicadas. Então, não foi necessariamente uma escolha consciente, assim. Vou pesquisar, mas enfim, essa parte a foto do The Clash tremida lá não me incomoda. Mas para você ver como que é uma coisa, por exemplo, a foto do The Clash tremida do baixista esmagando o instrumento no chão, tem tudo a ver com aquele momento do Clash. E a foto dos Beatles atravessando o Abbey Road tem tudo a ver com uma questão mais pop da música. Então, como a fotografia tem que funcionar. Diferente, claro. Por exemplo, que eu tinha falado do caso da foto da capa do Nevermind, no Nirvana, que é aquele bebê embaixo d'água, né, nadando atrás de uma nota de dólar, que virou até meme, né, tem lá os Simpsons usaram aquilo, Futurama usou, enfim. Mas aquela é uma foto que quem fez, anotem o nome, quem fez foi o Kirk Weddle, que ele era um fotógrafo que estava só começando a carreira, na época, né? Na época ele conta que ele não foi bem pago, e ele não tinha nem entendido o conceito de fotografar um bebê embaixo d'água e não conhecia a banda. Então, era um conjunto de coisas que era para dar errado, que no fim acabou se tornando na capa mais famosa do Nirvana, mas eu acho que talvez muito mais por conta do conteúdo musical que tem dentro, né? Que talvez dizem seria o melhor disco do Nirvana, o Nevermind, que ele seria o segundo. Mas é outra capa de disco que tem tudo a ver com o conceito da banda dentro daquilo lá, apesar do cara não ter entendido nada e não conhecer a banda. Justamente, e tem também o peso de ser uma imagem definidora de uma geração, né, musical. Como a foto do London Calling definiu a geração punk, a foto da capa do Nirvana definiu mais ou menos a estética e a linguagem visual da geração do grunge, né? Começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Toda aquela pletora de bandas também, né, no mesmo contexto. Tem várias, né? Tem várias, ao longo do tempo, tem várias relações, assim, várias capas de disco que se tornam quase tão importantes, não tão importantes quanto a banda e a música, mas quase tão importantes nessa comunicação, né, da música para o público, que é indissociável. Sim, você pensar no Led Zeppelin, você pensa na capa do Physical Graffiti, com o prédio, com as janelinhas espelhadas. Você associa muito fortemente, né? Você pensa em Ramones, você pensa na foto deles na rua, com o chão de ladrilho. Isso, tem outros sujo, ali, Nova York. O David Bowie, né, a Madonna com aquele True Blood também, que é só quase um retrato e tal. Mas eu gosto muito mais da fotografia mesmo na capa, sabe? Quase como... inclusive, eu estava conversando hoje com o Hamilton, e acho que seria interessante o Hamilton falar da capa do disco do Bob Dylan, né, Hamilton? É uma das capas que eu mais gosto. Capas de álbuns de disco que eu acho uma das mais icônicas e uma das que eu mais gosto, que é aquela foto do Bob Dylan caminhando com a namorada dele por aquela rua ali em Nova York. Então, eu acho que é uma fotografia ali que, primeiro, que é uma imagem que tem o mesmo conceito ali de uma foto do ator James Dean, feita lá pelo Dennis Stock, né? Que eu acho que foi feita bem antes do Bob Dylan,
que mostra o James Dean andando na chuva ali sozinho em uma das ruas ali da Times Square ali. Então, acho que ele pegou esse conceito e trouxe para uma fotografia para ser colocado aí como a capa do álbum. Então, eu acho que é um retrato que mostra um pouco de como que o Bob Dylan queria se mostrar para as pessoas. Até mesmo porque o Bob Dylan, o primeiro disco dele, eu acho que apenas duas músicas era de autoria dele mesmo, né? O segundo foi 100% de autoria do Bob Dylan, então ele se mostrou mais, ele se encontrou mais nesse cenário musical. Então, como ele se mostrou mais nas músicas, ele queria se mostrar mais também na capa do álbum. Então, acho que é uma fotografia bem bacana, que inclusive também influenciou gerações aí, né? Por exemplo, a gente tem aí vários famosos que quiseram fazer a mesma foto do Bob Dylan com a namorada. Então tem... Você tem ali, por exemplo, essa voltando um pouco ali na foto do Dennis Stocker ali, do James Dean, que é uma das fotos mais copiadas também. Cara, eu acho essa foto de uma singeleza assim fantástica. É o cara andando na chuva, tava voltando num teatro, acho que num cinema, uma coisa assim. Inclusive essa passagem é contada naquele filme chamado Life, que conta a história da relação do Dennis Stocker com o James Dean, né, a relação de fotógrafo e fotografado. E quem faz o papel do Dennis Stocker, inclusive, é o Robert Pattinson, né, que fez aquele vampiro naquela série de filmes lá e vai fazer o Batman agora. Esperamos que ele faça bem, mas isso é outro tema para um outro podcast também. Mas enfim, o que eu vi é que o Dylan acaba usando isso, que é quase como se fosse uma street photo, e que tem uma concepção assim quase de uma geração depressiva, né, daquele anti-herói que é solitário e tudo mais, apesar dele na capa o Dylan estar com a namorada. Então também tem muito a ver com isso, que é aquela candid foto, quase como que o Bresson e o Marc Ribot faziam lá muito tempo atrás. Então é uma fotografia de rua na capa de um disco, e eu acho isso sensacional. Não, e essa foto foi referenciada em todo tipo de mídia, né? Já foi produzida em filmes. Acho que aquele filme Jules et Jean tem uma cena que é explicitamente aquela foto reproduzida, né? Exato. É o Tom Cruise, né? Tom Cruise. Tom Cruise. Eu não gosto do filme, mas a referência é bonita. A capa do filme. Não, a fotografia é bacana. Eu já assisti filme ruim porque a fotografia era boa. Você acaba, né, deixando mudo ali e tal, vai vendo as fotinhas só passando. As fotinhas se mexendo. Mas sim, eu concordo com você, Hamilton. Essa capa, realmente, ela tem esse peso, né? E como o Miguel estava falando, tem o peso também de representar a depressão de uma geração, né, nos Estados Unidos, a desilusão da juventude com que os Estados Unidos estavam se tornando. Já vinha desde o começo do rock, ele já vinha, enfim, né, Mas essa beleza o movimento de direitos civis já vinha ganhando peso, né, então a cara dos Estados Unidos foi mudando com isso, e a juventude americana, se expressando através daquela rebeldia de rock, começa a perceber ele também que alguma coisa tá errada, sabe? Que alguma coisa não tá certa, que eles não tinham domínio sobre as suas próprias vidas e estavam lutando contra o preconceito e estavam defendendo a miscigenação, estavam defendendo a mistura de cultura e, enfim, todo esse contexto estava forte e ele é bem representado em todas as capas do Bob Dylan, eu acho, não só nessa, assim. Essa é talvez a mais famosa, né? E é a que trata do assunto aqui de hoje, que é foto. E a fotografia sempre representou isso das mudanças, né, e dos comportamentos, dos costumes de gerações, mas, e isso, é claro, era sempre absorvido, mas como a gente vê em grandes álbuns de grandes artistas, como que eles aproveitaram muito bem isso, né, da fotografia. Bom, e falando também sobre o tema, né, de liberdades civis, e enfim, né, as revoluções da música, a revolução culturais que aconteceram nos Estados Unidos, teve um outro selo, né, um selo muito famoso que foi o Blue Note, que foi revolucionário no uso da fotografia também nas capas, né. O design dos discos da Blue Note, ele é muito característico. Você olha os discos de jazz da Blue Note, de grandes artistas como Miles Davis, do Thelonious Monk, do Art Blakey, Lou Donaldson, e toda aquela pletora, né, aquele panteão de artistas que passaram para gravar pela Blue Note. Uma característica muito marcante do selo eram as fotos de capa.
que as fotos de capa da Blue Note, a Blue Note quando começou era um selo bem pequeno, né, independente, então eles faziam as coisas com baixo orçamento, e quem fotografava era um dos sócios, mas ele era um bom fotógrafo, o nome dele é Francis Wolff, ele e o Alfred Lion vieram de Berlim, né, durante a Segunda Guerra, no começo da Segunda Guerra, ainda fugidos, porque eram 2 judeus, e foram morar no Harlem, em Nova York. E ali eles conheceram os músicos e decidiram fundar o selo, né? Enfim, gostavam da música, estavam inseridos naquele contexto do Harlem e decidiram montar o selo. E assim, como não tinha grana para fazer, ele mesmo fazia, mas ele era um ótimo fotógrafo. E ele registrava o momento que os músicos chegavam no estúdio até o momento que eles iam embora. Ele não parava de fotografar um só minuto e ele era muito bom. Dizem que era até um pesadelo para os músicos pegar as fotos do Francis Wolff para escolher qual que ia para a capa, porque ele era muito bom, então tinha muita foto boa no rolo. E eles não sabiam o que escolher. Mas enfim, as fotos, elas ganham peso, ele fotografava branco e preto, normalmente são retratos de perto, né, durante as sessões de gravações, e como ele era amigo dos músicos, ele tinha trânsito ali, ele tinha acesso fácil e ele não incomodava a gravação. Ele era discreto o suficiente para não atrapalhar os músicos. E basicamente retratos de rosto com expressões muito fortes. E só que essas fotos só ganharam peso quando eles decidiram investir um pouco de grana, né, e contratar um designer, que foi o Reed Miles. Ele foi um designer contratado que produzia as capas por $50 cada design naquela época, né? Já era pouco na época, imagina hoje, né? $50 era o que eles pagavam. E ele criou uma tipografia para as capas de disco que é bem distinta. As fotos eram sempre o estilo do Francis Wolff. Junto com a foto. E como eles lançavam muito disco e contratavam o Francis Wolff para fazer os designs rápido, ele fazia uma coisa minimalista, assim, usava mais tipografia, que era uma coisa que ele estava estudando, se interessava. Então ele colocava uma letra legal, a foto ganhava um destaque grande, né, porque era aquela foto branco e preto, e as capas da Blue Note eles só mudavam a cor de acordo com o tom do disco, digamos assim, né, um disco mais triste era um tom azulado, como aquele do John Coltrane, né, o Blue Train, isso, que é uma capa super famosa, que ele tá com uma cara assim, deprimido, e a capa é azul. Tem inclusive até uma capa não sei se é uma capa, uma foto famosa do Miles Davis, que é um retrato bem de perto, assim, acho que é do Tutu Review, que a capa do disco Minas do Milton Nascimento, dá para você ver que é claramente uma cópia daquele retratão de super close-up ali, então, e que funciona muito bem, e funcionou muito bem no disco do Milton também. Então, unir esse minimalismo da intervenção, e unir esse minimalismo da intervenção em cima da foto para trazer isso e a foto funcionar de acordo com o espírito que tinha o disco ali, sem falar, é claro, da possibilidade do fotógrafo de transitar ali sem atrapalhar os músicos e ser aceito dentro daquilo tudo, criou uma série de fotos e de capas que são pôster para você botar na parede, né? Não é? Justamente. E a Blue Note é uma referência até hoje, né? Sim, total. De capas. Total. Você vê a Blue Note reproduzida até hoje nas capas. Por aí. Especialmente quando é artista solo, que o rosto dele é a capa do disco, né? Muita gente ainda busca aquele minimalismo que foi criado ali pelo Francis Wolff e pelo Reed Miles. Que traz toda essa identidade, né? Porque a cara do cara é a identidade do disco. Justamente. Você vê que, né? Como uma ideia pode moldar realmente gerações dali para frente, né? Uma ideia que eles tiveram. Em música, em fotografia, esse universo da arte é tudo ligado, né? Tudo, não dá para dizer que são coisas separadas. Tudo anda junto e tudo influencia. Um artista influencia o outro desde sempre. Eu gosto de brincar que não tem mais nada novo a ser feito, né? Só tem referências a ser. E é bem isso, Theo, que você acabou de dizer. A gente vive hoje de referências, né? O que a gente tem feito hoje é baseado em referências do passado, e o que a gente está fazendo hoje vai ser referência para o futuro, né? Então, é uma coisa que está interligado em todas as áreas das artes, né? Seja na fotografia, seja na música, ou em qualquer outro âmbito da arte aí. Mas a gente queria muito te agradecer por essa participação. Foi um conteúdo bem legal, a gente falando aí sobre as fotos icônicas aí das capas de álbum na história aí. Eu acho que foi bem bacana a tua participação. Queria te agradecer, queria saber se
Você tem mais alguma coisa para complementar aí? Olha, queridos, quero agradecer o convite. Que prazer e que honra estar com vocês, dois monstros sagrados que eu acompanho há tanto tempo e admiro demais. Eu espero não ter falado muita bobagem só. Que eu puxo as coisas da cabeça e minha cabeça não é tão boa. Não. Nada, que é isso. Deu tudo certo. O bate-papo de hoje é justamente esse. É como se a gente sentasse para tomar um café e conversasse sobre o que viesse na cabeça. Então foi um bate-papo bem legal. Lembrando que os links para as capas de cada álbum que a gente citou aqui, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então vocês vão poder conferir ali e ver as capas que a gente citou aqui. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado.